Por que que o inimigo ataca tanto nós que somos cristãos? Você já reparou que a nossa vida espiritual ela é muito mais real do que essa nossa vida carnal? E para isso precisamos estar preparados, armados. Quer você queira ou não, nós estamos em guerra. E quando um país vai em guerra com outro, não tem equipamento, não tem armadura, não tem todo um processo, e nós, espiritualmente falando, precisamos estar equipados, precisamos estar firme com Deus para vencer a nossa luta contra o maligno. Porque, meus irmãos, a nossa luta ela não é contra o próximo, ela não é contra outro ser humano, mas é contra principado e potestade, contra os dominadores desse mundo cruel. Então precisamos estar preparados. Mas como que nós nos fortalecemos? Como que nós nos preparamos? Que armadura nós colocamos para essa guerra? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. E se você gosta de aprender mais sobre a palavra de Deus e quer crescer a sua fé, assim como eu, se inscreva aqui no canal para que possamos juntos crescer na fé. Meus irmãos, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, onde vai falar sobre a armadura de Deus, como nós cristãos devemos nos preparar para essa guerra, que como eu disse, querendo ou não, ela existe e ela é muito real. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só podemos vencer o inimigo quando nós nos fortalecemos no Senhor com a força do seu poder. Versículo 11, revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Sabemos que o diabo ele vai nos atacar e para nós permanecer firme precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Mas o que é essa armadura? Como nós podemos usar no dia a dia? Logo, logo eu vou falar sobre isso. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores do sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a minha guerra não é contra o meu próximo, não é contra o governo, não, é contra o inimigo, contra Satanás. Nós estamos em guerra, você querendo ou não, você acreditando ou não, você está em guerra e você precisa estar revestido da armadura de Deus para poder vencer. O versículo 13 diz assim, por esse motivo, vesti de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o fim, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Meus irmãos, Deus não te chamou para você retroceder. Deus não te chamou para você viver uma vida com medo. Revestir da armadura de Deus, permaneça firme que no poder de Deus, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Versículo 14, estais, portanto, firme, trazendo em volta a cintura da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a proteção do evangelho da paz, embaçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar o dado inflamado do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação, a espada do Espírito e a palavra de Deus. Olha só, toda essa armadura, e eu vou explicar como que nós podemos usar isso no nosso dia a dia, o que é que o apóstolo Paulo está falando para nós, como podemos vencer essas batalhas espirituais. Orai no Espírito em toda circunstância, em toda petição humilde e insistente, tendo em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Então vemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra os principados e potestade, contra o maligno. E para nós vencer, não conseguimos sozinhos, precisamos estar firme na presença de Deus. Precisamos estar revestido de toda a armadura de Deus
para poder enfrentar as dificuldades, para poder vencer essa batalha contra o maligno, que só conseguimos quando estamos firmes em Deus. Agora vamos explicar. Cinturão é o que sustenta toda a armadura no soldado. Nós, como soldados de Cristo, precisamos estar firme com Deus. Como que eu fico firme com Deus para vencer essa batalha espiritual? Eu preciso estar firme na oração, lendo a palavra de Deus, jejuando, vigiando, que é muito importante, fugir da aparência do mal. Meus irmãos, a Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. Não brinque com o pecado. Se você sabe que é pecado, sai, se afasta, porque assim vamos estar firmes na presença de Deus. A couraça, ela fala sobre as emoções, sobre as nossas decisões. O que você tem levado para o seu coração? Se liberta da culpa, se liberta dos maus pensamentos, da mágoa, ódio, rancor. Não deixa descer para o seu coração. A Bíblia fala que o que nós falamos é o que está cheio no nosso coração. Então presta atenção. Tudo o que você tem filtrado e deixado descer para o seu coração, cuidado com a raiz de amargura, cuidado com a falta de perdão, porque isso pode estar te enfraquecendo espiritualmente. O calçado, meus irmãos, continua até o fim. Os dias estão difíceis, mas quando você está equipado da armadura de Deus, calçado, você permanece firme, porque você sabe que essa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Continua marchando firme, porque como a palavra diz, que nós não podemos retroceder, e quando chegarmos até o fim, a vitória é nossa, em nome de Jesus. O escudo, meus irmãos, rebata os pensamentos negativos, as palavras negativas, com a palavra de Deus. O inimigo foi tentar o nosso Senhor Jesus e Deus respondia ao inimigo com a palavra. O inimigo, Satanás, atacava o nosso Senhor Jesus com a palavra e Deus rebatia com a palavra. Precisamos conhecer a Bíblia, precisamos ler, precisamos entender, porque quando vier o medo, a ansiedade, a preocupação, os pensamentos negativos, pensamentos de rejeição, precisamos rebater todas essas coisas que vêm para nos derrubar, que vêm para nos afastar de Deus com a palavra de Deus. O capacete, meus irmãos, o capacete protege a nossa mente. É aqui que ocorre a batalha espiritual. Precisamos expulsar os pensamentos negativos, precisamos prestar muita atenção no que ocupa a nossa mente. Meus irmãos, todo pensamento ele é gerado pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos. O que nós vemos e o que temos ouvido. Meus irmãos, presta atenção, todo pensamento maligno precisa ser repreendido, precisa ser expulso. Por quê? Deus ele nos deu autoridade para expulsar demônios, curar enfermo, ele já nos deu essa autoridade. Então precisamos colocar em prática, mas não é eu que faço, é o Senhor Jesus. Então repreende em nome de Jesus que todo mal tem que sair, não por causa de mim, mas por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A espada é a Bíblia, é a palavra de Deus. Todo bom soldado sabe conduzir a espada. Meus irmãos, não é possível que nós, como cristãos, nunca temos lido a Bíblia. Nós não conhecemos o que Deus fala e com isso nós já entramos em batalha perdendo. Precisamos conhecer, precisamos entender e usar a Bíblia. A Bíblia ela não foi feita para ficar aberta no Salmo 91, ela não foi feita para ser de enfeite, ela precisa ser lida, compreendida e vivida. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Eu vou viver essa verdade de Deus na minha vida. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.